Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Yugi Channel. Nosso ambiente aqui onde a gente discute alguns temas, sendo que o tema desse mês fui salvo pela graça, mas não foi de graça. E o tema do vídeo anterior, dando uma recapitulada, foi uma introdução sobre a graça. E é isso, hoje nós vamos falar sobre o que não é graça. Vamos lá, direto ao ponto. Bom, como já até falou, no vídeo passado a gente trouxe a história da humanidade desde o seu princípio. A gente falou um pouco sobre a queda. E hoje, como já acabou de falar, nós vamos falar sobre o que não é a graça. Os vídeos que nós estamos fazendo aqui no nosso canal são vídeos que vão dar uma introdução para aquilo que nós estamos estudando aqui na EBD. Fica a dica, venha para a EBD. E hoje, como já acabou de falar, nós vamos falar sobre o que não é a graça. Nós estudamos sobre o que é a graça, mas nós achamos interessante falar sobre o que não é a graça. A primeira coisa que a gente pode falar sobre o que não é a graça é que a graça ela não é uma criação do homem, ela é um ato de Deus, exclusivamente de Deus. Outra coisa que a gente pode falar sobre o que não é a graça é que ela não é resultado dos nossos esforços. Ela também, como eu digo e repito, ela é uma ação de Deus e ela é uma bondade imerecida. Nós recebemos mesmo sem nós merecermos. Outra coisa que a gente pode falar sobre a graça é que se a gente olhar nas redes sociais, as pessoas têm falado bastante sobre a hipergraça. Algumas pessoas têm dificuldade sobre abordar esse tema porque acham que para nós jovens vai ser uma licença para pecar, mas a graça ela também não é uma licença para pecar. Muito pelo contrário, a graça ele é o motivo pelo qual nós não queremos mais pecar. A Bíblia ela traz vários textos sobre a graça, principalmente no Novo Testamento. E o primeiro texto que eu gostaria de ler para vocês, compartilhar com vocês, é um texto que fica no livro de Tito, no seu capítulo 2, nos seus versículos 11 e 12, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos no presente século de forma justa, sensata e piedosa. Então nós vemos aqui que a graça ela apenas não nos salva, ela nos ensina a viver nessa era presente. Falando um pouquinho mais sobre o que é a graça, como você falou, que a graça ela não provém de nada do homem, A graça não é uma invenção humana, a graça não depende do homem, a graça ela está totalmente à parte do ser humano. Ela só foi feita para o ser humano, mas o ser humano não tem nenhuma influência sobre a graça, E onde na Bíblia nós temos a base para falar isso? Efésios 1, quando a gente vai ler de forma um pouco mais tranquila e observando o texto, no versículo 4 de Efésios 1, versículo 4, fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que é a fundação do mundo? Quando a Bíblia fala da fundação do mundo, ele está se referindo justamente à criação do mundo, do nosso mundo humano, da Terra, não do universo, mas da Terra. Então, a graça ela já existia antes que o mundo fosse criado. Por quê? Aí é que vem a viagem, é que eu falo. Todo mundo vai falar que a fé é uma viagem. A camisa que o Michel tá vestindo é uma viagem. Se ligue, vamos tentar dar uma viajada aqui. Em conceitos de tempo. O que é o tempo, biblicamente falando? Imagina o tempo como sendo uma árvore, o caule de uma árvore, e as suas possibilidades de circunstâncias como sendo os seus galhos e as suas ramificações. Então Deus sabe de todas as ramificações possíveis, todas as possibilidades que o tempo pode ter. Entendeu? Por isso que ele é onisciente. Mas isso é uma parada extremamente viajante, porque toda possibilidade acarreta numa consequência, pode acarretar numa consequência e essa consequência acarretar em outra consequência. Mas Deus sabe de tudo, E é por isso que ele é onisciente. Ele vê a árvore de fora e ele sabe o que é que pode acontecer em cada atitude que eu fizer, em cada evento histórico que se desenrolar. Então é por isso que a graça já existe antes da fundação do mundo. Porque ele com certeza já sabia que se Adão
e Eva comessem do fruto, ele ia ter que fazer alguma coisa, e foi isso que aconteceu. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Aí a gente vê no versículo anterior, Jesus Cristo, né? A graça é justamente isso. Deus nos escolheu em Cristo já antes da fundação do mundo. É por isso que o homem não tem nenhuma influência sobre a graça. Nenhuma, porque a graça existe antes que a gente existisse. E isso é lindo, porque a gente sabe que nós não temos interferência nenhuma, nem na graça, em sua criação, nem na interferência da essência da graça. Porque se você é um jovem cristão, como eu sou, como o Jeter também é, em algum momento da sua caminhada com o Senhor, você falhou por algum motivo. E talvez você, assim como eu, em algum momento se julgou indigno do amor de Deus. Mas é aí que está a beleza da graça de Deus. Ela alcança exatamente aquele que é indigno. Ela alcança exatamente aquele que a lei reprovaria. Ela alcança exatamente o excluído, porque, como o Jeter falou, não se baseia na gente, se baseia nisso. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E sabe o que é mais lindo nisso? Porque tem muita gente que pode falar, mas se Deus sabia de tudo isso e quer ter que fazer isso, mas por quê? Aqui em Efésios fala por quê, né? Logo adiante fala por quê. Ó, aqui no versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. É por isso, entendeu? É por isso. Aí se você ainda... mas por quê? Aí você pergunta pra ele. Mas ali já fala que tudo que aconteceu, a graça, o sacrifício, Deus permitiu que o homem pecasse para o louvor da sua glória. Eu acho maravilhoso porque ele tinha e tem todas as ferramentas necessárias para nos dar a recompensa pelo nosso pecado. Mas ele fala assim, ó, você pode arcar com as consequências do seu pecado, mas você pode arcar também com as consequências da minha graça. E isso é maravilhoso. Ele coloca diante de nós a mesma coisa que ele colocou para Adão no jardim. Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ou seja, ele fala assim, ó, você pode escolher a consequência pelo seu pecado, ou você pode colher dos frutos da minha graça. Então, escolha. E para mim fica muito fácil escolher a graça, mas a verdade é que eu não teria capacidade para escolher a graça, porque a minha carne, meu eu se inclina para aquilo que é o oposto da graça, mas ele ainda assim me atrai pelo coração e me leva, né, para essa graça, né? Em Efésios também tem versículos que eu creio que já vai fazer menção, que fala muito sobre isso, sobre a forma como Deus ele nos atrai a graça dele. E é maravilhoso que ele não apenas nos atrai a graça dele, ele nos atrai a graça e nos faz caminhar em obras que ele antes da fundação do mundo já criou para que a gente andasse nelas. Exato, e são boas obras, né? São boas obras. São boas obras. São boas obras. Então é aí que a gente vê o que é e o que não é graça. O que provém e o que não provém da graça. Porque assim, hoje a gente fala, estamos no tempo da graça. Isso aí pra mim é uma sentença totalmente errada, né? Porque o tempo da graça, segundo aqui, é desde antes da fundação do mundo. Então, desde antes da fundação do mundo, estamos no tempo da graça. Verdade. Né? Então, e todo mundo usa esse negócio para justificar certas coisas. E isso, biblicamente falando, não é, porque se estamos na graça, a gente tem que andar segundo a graça, segundo as boas obras que Deus preparou pra gente, para que a gente andasse nas boas obras antes da fundação do mundo. Então, estar na graça não justifica um pecado, né? Por exemplo. Estar na graça não justifica eu ser rebelde com certa autoridade, ou com meu pastor, ou com minha mãe, ou com meu pai. Claro que eu sou uma pessoa às vezes muito esquentada, e aí às vezes eu falo de uma maneira rude, mas isso não se justifica pela graça, não é? Eu não posso me justificar esse ato falho meu só porque eu estou pela graça. Não, entendeu? Então isso não é graça. Isso não é. Porém, tudo, como o nosso pastor Heber disse na EBD, tudo é graça. Mas o que é tudo? Quando ele fala tudo, é tipo a vida é graça. A vida é graça. Né? Então tudo que nos cerca, todas as possibilidades que nós temos na vida é proveniente da graça de Deus. Não é? Tem um versículo em Judas, né, que eu estava lendo esses dias e assim foi um versículo que me chamou muita atenção. É Judas, né? Seu único capítulo 1, versículo 4, que diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam
o único e soberano Senhor Jesus e Cristo. Então é exatamente o que já até falou. Na minha cabeça, e biblicamente falando, não existe essa graça que não te leva a andar em santidade. Sabe, eu creio que fé e obediência são duas faces da mesma moeda. Não tem como já falou, vivermos no suposto tempo da graça, vivermos da forma que nos convém, porque a partir do momento que essa graça, nós compreendemos o que realmente é a graça de Deus, é impossível você permanecer da mesma forma. Sabe, é uma matemática simples. Você entende que Deus, ele tinha tudo e tem tudo. E ele escolhe te amar livre e de forma gratuita, entrega seu filho na cruz do Calvário por mim e por você, escolhendo nos condenar, ele escolhe nos perdoar. Diante de tudo isso, você ele escolhe viver essa vida escrava disso, né? Que é tão ínfimo diante da imensidão do amor de Deus. Então, na minha opinião, é transformar a liberdade que ele nos oferece em uma libertinagem que, no final das contas, vai nos levar para condenação. Porque eu acredito que Paulo... não é que vai nos levar. Já levou. Porque nós já somos condenados. Né? Mas aquilo vai... Se a gente já aceitou a graça e andamos da mesma forma que a gente andava antes, então a gente verdadeiramente não aceitou a graça. Verdade. Então, isso aí que você falou, que nos leva, seria nos volta para. Porque a gente já nasce condenado. É verdade. E eu queria falar sobre essa questão de nos leva, porque tem um versículo, não sei se é Paulo exatamente, que ele me foge a memória, que se o nosso coração nos condena, não sei se é Paulo ou é João, não lembro exatamente qual desses dois que fala sobre isso na Bíblia, se nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então, se nós que não somos capazes biblicamente de julgar, né, conforme Deus julga, se o nosso coração enganoso e caído nos condena, imagine Deus que é puro, santo, reto, diante daquilo que nos condena. Então, a minha reflexão, a minha proposta para você que está ouvindo isso, está vendo esse vídeo, é que você avalie a forma como você vive. O que a gente está falando aqui não é para te condenar, para te acusar, não é nada disso. É para que você compreenda quão maravilhosa é a graça de Deus. E que você avalie se realmente vale a pena viver dessa forma ou se vale a pena viver a vida que Deus planejou para você. Como a gente falou, é as obras que Ele planejou antes da fundação do mundo para que nós andássemos nela. Bom, é isso aí, o vídeo já está ficando muito longo, mas eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre o que é e o que não é graça, né, de forma bem resumida, para vocês terem cuidado, né, para não estarem justificando as suas atitudes por causa da graça. A graça nos leva a andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, tudo que você fizer, peça a direção do Espírito Santo de Deus, que ele vai te guiar, né? Existem muitas áreas cinzas na Bíblia sobre o comportamento que ela não toca, que ela não fala, né? Então, peça ao Espírito Santo de Deus que por meio da graça te guie em tudo que você for fizer, em todas as suas ações, né? Então, andar na graça é isso. Se algo é errado, então não está na graça, não é isso? E se você está se justificando pela graça por causa disso, ou alguém se justifica na graça por causa disso, ele não está na graça. Porque a graça não veio aqui para justificar os nossos atos errados. Ela veio justificar a dívida que nós temos, que veio por Adão. Como diz, por um só homem entrou o pecado e por um só homem veio a justificação, né? Então isso é a graça. Então é isso. No próximo vídeo nós estaremos falando um pouco sobre o tempo, mais sobre o tempo da graça, o que é o tempo e o que é a dispensação da graça, né? Mas venha para a EBD. Porque na próxima EBD nós vamos estar estudando isso com mais profundidade, certo? Então é isso, um grande abraço. Fala aqui nos comentários o que é que você acha sobre o tema. Eu acho que o coral tá ensaiando aí do lado, então se tiver alguma canção aí que você esteja ouvindo, não fala pra gente. Não são anjos ainda, mas eles estarão conosco. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.